Muito bem, então aqui nós teríamos o quê? 11 sobre 5 raiz de 14. Racionalizando, ou seja, multiplicando em cima e embaixo por raiz de 14, que nós teríamos 5 vezes 14, 70 em cima 11 raiz de 14, que é o quê? O cosseno, ok? Do ângulo. O exercício está perguntando qual é o ângulo entre os vetores. Então aqui nós ainda não encontramos o ângulo. Perceba, a gente só encontrou o cosseno, né? Bom, cosseno de θ, cosseno do ângulo θ, é igual a 11 raiz de 14 sobre 70. Então, quer dizer, cosseno de θ ele é igual a 14, vou tirar a raiz de 14, vezes 11 dividido por 70. Ok? Então, o cosseno é mais ou menos 0,59. Então, quer dizer que o θ ele seria igual a cosseno menos 1 de 0,59, ou seja, o ângulo entre os dois, que é o que o exercício está perguntando, né? Então, vamos pegar 0,59, calcular o cosseno menos 1. Então, cosseno menos 1, 0,59. Então, seria aproximadamente 53,8 graus, ok? Então, esse 53,8 aproximadamente seria o ângulo entre U e V. Né? Esse é o ângulo entre esses dois vetores, conforme solicitava o exercício. Bom, determine M tal que o vetor U seja ortogonal a V. Então, nós vimos o quê? Quando dois vetores são ortogonais, o produto escalar entre esses dois vetores é igual a zero. Então, é esta a saída neste caso, né? Como é que a gente vai fazer, então, esta operação aqui? Bom, então quer dizer que U escalar V é zero. Então, quer dizer que 3M escalar, né? 3M menos 4 escalar 1, 3 e 2 é igual a zero. E aí, o que a gente faz? 3 vezes 3 mais 3 vezes M menos 4 vezes 2. Ok? Então, se a gente fizer essa conta, 3 menos 8, né? Então, nós vamos ficar com 3M menos 5 é igual a zero. Ok? Então, 3M é igual a 5. Então, M é igual a 5 sobre 3. Então, nós já localizamos o valor de M. Ok? Então, um outro ponto importante aqui dentro do produto entre vetores seria o estudo dos ângulos diretores. Né? Então, o que são ângulos diretores? São os ângulos alfa, beta e gama entre um vetor e os eixos coordenados, abscissas, ordenadas e cotas. Como os vetores da base canônica I e JK são diretores diretores dos eixos x, y e z, então podemos dizer que se α é o ângulo entre V e o eixo x, α é também o ângulo entre V e I. Ok? O mesmo acontece entre V e os eixos y e z, com os vetores j e k, respectivamente. Então, primeiramente, nós estamos calculando o alfa. Né? Então, seria x sobre o cosseno do alfa é igual a x sobre v. Cosseno do beta é igual a y sobre v. E o cosseno de gama, né? Aqui nós teremos o quê? Cosseno de gama é igual a quantos? Z sobre V. Ok? Bom, para descobrir então o x, o y e o z, basta passar esse valor multiplicando cosseno. Ó. Nós teríamos
este resultado. Tá? Depois passa este valor multiplicando o cosseno, que nós teremos esse resultado. E depois a mesma coisa. Ok? Então aqui nós escrevemos x, y e z em função do módulo do vetor e do cosseno, né? Desse cosseno em relação aos ângulos alfa, beta e gama. Olha, então quer dizer que o v ele pode ser escrito como módulo de v, cosseno de alfa, módulo de v, cosseno de beta, módulo de v, cosseno de gama. Ou seja, módulo de v que multiplica cosseno de alfa, cosseno de beta, cosseno de gama. Passando esse módulo de v, dividindo, então nós temos que o módulo de v sobre o módulo de v é igual a 1 de alfa, beta e gama. Bom, como v sobre o módulo de v é o versor, né? Versor, o que é o versor? É um vetor de módulo 1, né? De norma unitária. Então, o cosseno de alfa, cosseno de beta, cosseno de gama tem módulo igual a 1. Ou seja, módulo de cosseno de alfa, cosseno de beta, cosseno de gama é 1. Então, quer dizer que a raiz quadrada de todos eles ao quadrado é igual a 1. Né? Então, quer dizer que se eu elevar ao quadrado os dois lados, cosseno ao quadrado de beta mais cosseno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de gama continuará sendo igual a 1. Logo, cosseno de alfa, cosseno de beta, cosseno de gama tem módulo igual a 1. Ou seja, o módulo disso é 1. Ou ainda, a raiz quadrada da soma de cada um deles ao quadrado é igual a 1. Mas isso ainda pode ser escrito como: se eu elevar os dois lados ao quadrado, raiz quadrada de cosseno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de beta mais cosseno ao quadrado de gama, né, ao quadrado, isso é igual a 1 ao quadrado. Né? Então, ou seja, cosseno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de beta mais cosseno ao quadrado de gama, isso é igual a 1. Exemplo: determine os ângulos diretores deste vetor. 1, menos 1 e 2. Então, o que nós vamos fazer? O ângulo diretor alfa, né, ele seria o quê? 1, que é a coordenada x, sobre o módulo de v, que é a raiz de 6. Né? Isso é o cosseno de alfa. Ora, então quer dizer que alfa é igual a arc cosseno, ou, equivalentemente, você pode escrever isso aqui também como cosseno a menos 1. Certo? Então, o alfa é igual a arc cosseno, ou cosseno a menos 1, cosseno a menos 1 de 1 sobre raiz de 6. Isso vale também para beta, coordenada y sobre o módulo de v, e também para gama, coordenada z sobre módulo de v. Ok? Então, esses são os ângulos diretores. Né? Que seria o quê? O ângulo que o vetor forma com os eixos coordenados. Né? O ângulo em relação a x, o eixo x em relação ao eixo y em relação ao eixo z.